Mais uma entrevista para a Beauty Business Connect da nossa querida Lucy, da Princess Beauty by Lucy. Agora com a nossa querida Sónia Martins. Sónia, que já está a ser entrevistada pela segunda vez. Muito bem, Sónia. Boa tarde. Como é que você está a sentir? Boa tarde, eu estou cada dia melhor, como eu costumo dizer, como o vinho do Porto. Sempre melhor que ontem, pior que amanhã, não é? Exato, exato. Temos que melhorar a cada dia, como disse a Aline. E o que é que eu trouxe por cá hoje? Diga-me lá. Hoje eu tive a honra de palestrar neste grande evento e foi uma honra muito grande por causa da Lucy, que eu tenho o maior carinho por ela. A gente já sabia quem era há muito tempo atrás, mas agora se aproximou um pouquinho mais, então eu agradeço a Lucy pelo convite, porque é uma honra estar aqui. E você que também, para além de palestrante, você tem várias coisas. Você é palestrante, você é escritora. Fala um bocadinho de quem é a Sónia Martins para o nosso povo. Então, eu sou Sónia Martins, sou mentora, eu criei uma mentoria chamada TPVI, na realidade é Tome Posse da Vida Ideal, porque muitas das vezes a vida ideal não é tomar posse de coisas físicas, é nos conhecer, nos autoconhecer. Essa é a vida ideal, porque depois tudo o resto parece, a gente vai encontrar soluções. Então eu tenho essa mentoria e também eu sou coautora do livro Elas Fazem Acontecer, do qual eu fui convidada por uma editora brasileira para participar desse livro e com o maior orgulho, hoje eu sou coautora desse livro, saí em novembro, saí na revista Empreenda em Portugal para a divulgação do livro também e estou vendo que o livro também está sendo divulgado no meu país de origem, que é Portugal. Então, Muito bom. E você escreveu em português de Portugal ou português do Brasil? Já que era brasileiro, editor? Esse é um erro meu, porque eu já falo um pouco misturado, mas depois a editora corrigiu e foi em português do Brasil, já que foi editado pela... Foi português do Brasil, editado. E de que é que fala então essa história? O meu tema é perdão, porque nós precisamos perdoar para começar a conquistar. Porque se a pedra da mágoa, ela não nos deixa seguir em frente. Então nós precisamos nos liberar essa mágoa. Muitas das vezes precisamos trabalhar em nós próprios para aprender a liberar esse perdão, para que nós possamos seguir mais leves e alcançar os nossos sonhos. Até mesmo, muitas das pessoas dizem, eu não tenho sonhos. Às vezes a mágoa bloqueia os pensamentos de tal forma que a pessoa não tem objetivos. Então o perdão é algo, acho que é algo muito importante, uma das coisas mais importantes de fazer. Dizem que o perdão, que perdoar alguém que é um ato egoísta. Você acredita nisso? Eu acho que não. É um ato egoísta para connosco. Para connosco, exatamente, porque afinal o perdão é para nós. Nós é que perdoamos, não é para que nós ficamos, para que nós ficamos bem com isso e não a pessoa que a gente está a perdoar, não é? Exato, porque eu acredito que quando a pessoa tem uma mágoa, a outra pessoa se calhar já esqueceu o que ela fez, mas a pessoa está vivendo, levando aquela pessoa para todo lado que ela vai. Então, à medida que a pessoa aprende a trabalhar o perdão e a liberar esse perdão, ela se liberta. Não importa se a pessoa fala mal, se ela perdoou, se não, mas a própria pessoa que liberou o perdão, ela se liberta e ela segue mais leve, mais alegre, ela começa a ver a vida fluir. Porque eu comparo muitas vezes a mágoa com pedras. Às vezes nós temos pedras nas nossas costas que são muito pesadas para caminhar. Quando nós liberamos o perdão, então nós conseguimos caminhar mais leves e então a vida flui. Pode dizer o que você quiser. Então, a entrevista é sua. O microfone é seu. Muito obrigada. Então, eu aprendi a perdoar o meu pai, porque foi uma situação difícil, porque nós passamos por violência doméstica, mas eu aprendi a perdoar aquele que me deu a vida, aquele que eu mais amava. Então, isso me libertou para tudo na vida, e com isso eu também aprendi a perdoar tudo o resto. Porque eu acho que a pessoa que me faz mal, ela não faz a mim, ela planta na vida dela. Então, quem tem que plantar boas coisas na minha vida sou eu.
Muito bem, Sónia. Você realmente tem frases muito inspiradoras, muitas mensagens que fica. Infelizmente não temos aqui neste momento um público para bater a palmas, porque era o que merecia ao fim de cada frase que ela fala, merecia-me uma salva de palmas. Sónia, que conselho você daria para alguém que quer começar agora? Mudar de vida agora, mudar. Talvez sair de uma depressão ou virar alguém como a Sónia, até palestrante, uma pessoa, uma mentora de vida. Para quem quer começar, o que é que você aconselha? Eu aconselho o autoconhecimento, em primeiro. E como? Primeiro, começar a ressignificar tudo aquilo que ela viveu. Porque, quer queira que não, uma pessoa que está saindo de depressão, ela está se vitimizando em relação àquela situação. Eu precisei aprender a ver o que eu aprendi com as dores que eu passei. Ao invés de me vitimizar, eu aprendi a olhar para aquilo como o que é que eu aprendi daquilo, o que é que eu posso usar para ir para a frente. Então você acredita que existe algum vitimismo por trás da depressão? Eu não acho que seja provocado pelo porque eu não estou querendo minimizar a pessoa que passa por depressão, mas eu acho que o sentimento de vitimismo, e posso te dizer que eu também trabalho isso até hoje, porque eu precisei de ultrapassar esse sentimento de vitimismo. Então, quando a gente precisa aprender a ressignificar aquela situação, se aquela pessoa te magoou, ela te traiu, ela traiu sim, mas ela não foi algo que ela fez para ti, ela fez para ela que não tem caráter. Ela que não sabe, ela, como diz, é uma pessoa sem caráter, então não é a tua pessoa, é ela. Então, em vez de a gente se fazer com vítima, não, eu fui atraída ou isso, então a gente passa a olhar com outro olhar. Não, isso é porque ela não tem caráter. Então, isso é um exemplo só. Um exemplo que eu precisei de ultrapassar. E eu acho que me faz bem, porque eu agora trabalho isso, porque todo ser humano passa por esse sentimento de vitimismo, que nós precisamos aprender a trabalhar, a desenvolver e a encontrar e a ressignificar aquilo. Bem, Sónia, já teve que também lidar com fracasso, certamente. Como é que você ultrapassou-se? Como é que você lidou com isso e o que é que aprendeu com isso? Olha, tem um defeito eu. Quando eu passo por um fracasso, aquilo me dói muito, mas aquilo dói-me alguns dias. Eu saio daquilo, eu sacudo a poeira, como eu digo muitas vezes, e eu vou em busca do meu objetivo. O defeito é, às vezes, eu não olho aquilo que eu falei na palestra, às vezes eu não olho aquilo que eu conquistei lá atrás. Entende? Mas o meu foco é... Quando eu tive o acidente, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu passei por um acidente, todo mundo dizia que eu estava no fundo do poço. Mas eu não vi aquilo com o fundo do poço. Eu disse, onde é que eu posso chegar? Eu foquei na corrida, na maratona. Eu brincava com o médico a dizer que eu ia correr a maratona, que eu falei e falo sempre. Há 3 meses, 4 meses atrás, eu participei de meia maratona, porque eu foquei ali. Quando eu comecei a caminhar, eu caminhava, corria assim, meia dúzia de passos e voltava a caminhar. Aquilo doía muito, mas eu disse, não, eu vou correr. É o meu foco, eu vou correr, então eu foco muito no objetivo, às vezes esquecendo daquilo que eu tenho ao lado, mas é isso. Mas falando um pouquinho desse acidente, quer falar um pouquinho sobre isso? Para quem não conhece, para quem não sabe o que é que aconteceu, o que é que você tinha exatamente e como foi essa separação? Então, eu trabalhava na Poste durante a noite, eu distribuí jornal e tive um acidente de moto, do qual eu fiquei no chão. E fiquei em coma 3 dias, quebrei o quadril, eu tenho 2 metais, um na parte de baixo no quadril, acho que é quadril, e tem dois metais, um nas costas também. E então eu não podia fazer grandes esforços, mesmo para caminhar eu tinha que ter muita atenção. Então os médicos não diziam que eu ia andar, mas andar muito... Nunca não voltaria a andar normalmente como antes, não é? Exato. E você, só para contrariar, pimba, toma lá, foi fazer meia maratona. Eu gosto de desafios. Se me disserem que eu não vou conseguir, eu vou te provar que eu consigo. Então é a sua gasolina, é desafiá-la. Desafiando, a gente consegue da Sónia aquilo que nem ela esperava fazer. Não é bem assim. A gente também pensa, mas se eu tiver um objetivo
objetivo. E se me disserem que eu não vou conseguir, eu tomo aquilo como uma força. Entendes? Muito. Então isso é que é o fundamento de uma mentoria, por exemplo, sua, é um fundamento de uma pessoa forte. É uma pessoa que usa, inclusive, os desafios da vida para crescer, para ir mais além. Sim, isso eu vejo em mim. Eu uso os desafios da vida para eu crescer, porque eu não vejo que aquilo foi um problema. Eu vejo que aquilo é uma escola para eu aprender. Aquele problema que me apareceu foi algo que eu precisei de aprender para eu seguir em frente. Entende? Sim, Sónia, muito obrigada. Quero deixar-lhe agora o microfone aberto para você dizer aquilo que lhe vai no coração sobre si, ou sobre o seu livro, sobre do que você quiser. Pode agora falar abertamente para a câmara, convidar pessoas a visitar as suas redes sociais ou visitar o seu trabalho. Esteja bom. Então, já que eu tenho essa oportunidade de divulgar, eu vou divulgar a minha mentoria, porque não é algo que eu criei sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu desenvolvi até agora. O nome dela é Tome Posse da Vida Ideal. Porquê? Porque a vida ideal não é só os nossos bens materiais, mas sim o encontrar, e é isso que eu trago. Na minha mentoria tem estratégias que eu criei para te levar ao encontro de ti mesma. Então, se tu tiveres interessada e quiseres te aproximar da pessoa mais importante desta vida, que és tu mesma, então entra no meu Instagram, Sonia_Martins_oficial, e acessa a mentoria TPVI. E agora, uma pequena mensagem para a Lucy, como todas as pessoas que aqui se sentaram, uma mensagem de força ou de agradecimento para a criadora deste fantástico evento que estamos a passar hoje, Sónia. Então, eu quero agradecer à Lucy por ela me ter convidado a estar aqui, mas eu quero que ela entenda que ela nasceu para brilhar. Então, o céu é o teu limite. Sónia, qual é que foi a ideia mais maluca que você teve nos últimos tempos que acabou não dando certo, mas que você queria fazer, você queria ter feito, mas acabou por, não, melhor não, diga-me lá. Sair do ambiente da escassez. Tem uma que eu entrei e deu errado. Você precisa entender. Pode falar dessa? Quer falar? Então, eu entrei numa sociedade que não deu certo e eu precisei de retroceder, não pela sociedade, mas porque eu estava fugindo do meu foco, estava fugindo do meu propósito. Então, eu entrei com o intuito de entrar para a estética, mas não é o meu mundo. Eu nasci para levar pessoas a voar. Às vezes não, por exemplo, às vezes a gente pode tentar alguma coisa que realmente vê que não é aquilo, não é aquele caminho, não é? Então, está completamente certo. Obrigado pelo seu testemunho aqui, obrigado por esta entrevista fantástica e principalmente por ter estado neste evento aqui comigo. Convosco foi Sónia Martins e a gente vê-se por aí. Tchau!